Olá a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esta edição especial do videocast do Thaú Schecker Advogados. Meu nome é Maurício Veiga, eu sou advogado da área de societário, fusões e aquisições e um dos líderes do grupo de diversidade LGBT do escritório. Nesse videocast, nós vamos falar do Dezembro Vermelho e do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o vírus do HIV. E teremos vários convidados especiais para debater esse tema muito importante com todos vocês. No último mês do orgulho, nós e alguns importantes parceiros, como o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, a AIDS Healthcare Foundation e a UNAIDS, o Programa das Nações Unidas para o Combate à AIDS, elaboramos uma cartilha muito importante sobre os direitos e deveres das pessoas vivendo com HIV. Esse é um material que vai ser debatido hoje pelos nossos convidados aqui e que pode ser acessado por qualquer um de vocês no nosso website, no site do Fórum, no site da UNAIDS. Com base nesse material e no que essa data representa, em todo o movimento e a luta que esse mês representam, a gente tem dois convidados super especiais para falar um pouquinho desse tema para vocês. Então nós convidamos o Reinaldo Bulgarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBT, e a nossa sócia da área trabalhista, uma das líderes desse projeto, dessa cartilha bem legal, a Aline Fidelis, que vão debater com vocês um pouco das ideias, um pouco de todo o escopo que foi discutido nessa cartilha. Reinaldo, Aline, obrigado por vocês aceitarem nosso convite. Eu gostaria de começar essa conversa pedindo para vocês falarem um pouquinho de vocês, apresentarem o que vocês fazem no dia a dia e uma introdução para a gente começar esse debate aqui super interessante. Eu sou o Reinaldo Bulgarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, criado em 2013. Temos 8 anos aí de caminhada, e o fórum foi criado dentro da articulação de empresas aí para trabalharmos melhor no Brasil o tema da diversidade, da equidade e da inclusão, como a gente está usando agora de último, esse acréscimo aí da equidade na conversa de diversidade e inclusão. Tem um envolvimento com esses temas de diversidade e inclusão há 43 anos, portanto eu peguei bastante aí toda essa questão do HIV/AIDS no Brasil e é um prazer, sempre poder estar aqui, falar desse tema, estar junto com vocês, do Thaú Schecker, Meyer Brown, para poder expandir o nosso entendimento sobre o nosso papel de empresas nesse tema. Olá a todos. Esse é um tema de extrema importância. Como o Maurício adiantou, eu sou advogada trabalhista, atuo de forma específica nesse ramo há cerca de 20 anos e nos últimos tempos os advogados trabalhistas têm atuado muito no compliance de empregadores que atuam no Brasil em relação às disposições de não discriminação e nós, da nossa classe, incentivamos que as empresas repensem práticas que potencialmente possam vir a ser compreendidas como discriminatórias. É, de fato, uma pauta muito importante. Bom, vamos começar o debate com o Reinaldo. E, Reinaldo, você poderia falar para a gente o que essa data representa para a sociedade, por que a sua importância? Para nós, no ambiente empresarial, a gente gosta de ter um calendário, para ir ajudando a gente a celebrar algumas datas ou a lembrar de temas, Então, falar desse Dia Internacional de Combate ao HIV/AIDS trabalhar esse tema da luta aí para a gente promover respeito às pessoas que vivem com HIV e mesmo com AIDS. Você falar de prevenção, você falar dessa história bonita que a gente construiu no Brasil, de enfrentamento da discriminação, de enfrentamento da negação de direitos, vamos dizer assim, às pessoas em situação aí de discriminação na sociedade em função do risco de poder ter HIV ou de viver com ele, Então, essa data nas empresas é legal que a gente celebre, ainda há muita resistência contra um fórum de empresas e direitos LGBTI+, falar desse tema. Então, duas coisas aí. Parabéns, vocês, o grupo de afinidade do Thaú Schecker, de ter proposto a elaboração de um material que falasse do que vocês sabem, de direitos trabalhistas, envolvendo a questão de HIV/AIDS, e a importância da gente, ao falar disso, enfrentar essa resistência, dizer por que nós não podemos falar disso,
e a gente sabe, por causa do estigma, falar, mais uma vez vai vir esse estigma contra a comunidade, a gente já sofreu tanto com isso, né? Por sermos pessoas LGBTI+, nós éramos acusados de sermos as pessoas que trouxeram o vírus, essa coisa toda. Isso tudo atrapalhou bastante, né? Então, celebrar essa data é dizer assim, olha, estamos todos atentos, estamos juntos aí, nós sofremos mesmo com esse estigma, por isso mesmo nós sabemos lidar com ele melhor. Lembrando aí que todo o enfrentamento, toda a história, né, que é rememorada aí no dia 1º, né, de dezembro, ele fala muito do papel da ciência, o enfrentamento dos negacionistas, que é muito parecido com a situação que a gente está vivendo agora com o Covid, né? Os negacionistas atrapalharam bastante, então de celebrar aí o papel da ciência na vida da gente, mas também o papel dos artistas, dos ativistas, das pessoas mais progressistas da sociedade, que sempre nos ajudaram, né, a enfrentar os estigmas, a discriminação, a humilhação, a violência, né, tudo aquilo que a gente passa. Não foram os caretas que construíram essa história bonita aqui no Brasil de enfrentamento do HIV/AIDS. Foram essas pessoas da ciência, as pessoas mais avançadas, as pessoas que tinham a cabeça mais ligada, né, no presente, no futuro, que ajudaram a gente a fazer essa história. Bom, obrigado, Reinaldo. A segunda pergunta é para a Aline, e a gente gostaria de entender, do ponto de vista, né, do direito trabalhista, você poderia nos dizer quais foram os avanços que tivemos até o momento e os principais desafios, né, na esfera trabalhista para as pessoas vivendo com a HIV? Bom, o ordenamento jurídico brasileiro e o posicionamento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabelecem parâmetros legais em que qualquer prática discriminatória é vedada. Isso inclui, obviamente, a proteção dos empregados e empregadas infectados com o vírus HIV. A igualdade, né, compreendida como não discriminação, é um princípio basilar do direito brasileiro. É extremamente importante. Nessa linha de importância, a gente traz aqui a informação de que há um amplo arcabouço de dispositivos normativos na legislação brasileira que convergem para a eliminação de discriminação contra pessoas que convivem com HIV e também no contexto das relações de trabalho. Então, neste contexto, desde 2014, negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir de cargo ou emprego, segregar no ambiente de trabalho, divulgar a sorologia, né, de quem convive com HIV, com o intuito de ofender a dignidade humana deste profissional, deste trabalhador, tudo isso é considerado discriminatório. E, além disso, de ser discriminação para os fins de relação de trabalho, pode também vir a constituir crime, na forma prevista na Lei 12.984 de 2014. Então, desde lá, a gente vem vendo todo esse avanço, né? O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, também entende que há uma discriminação presumida quando esses profissionais que convivem com HIV são demitidos. Então, cabe ao empregador provar que a dispensa não foi por conta do vírus, né, da doença, que foi por conta de outro motivo. Há uma presunção, então o empregador tem que fazer prova em sentido contrário. Isso visa, de fato, proteger que esses profissionais tenham garantido o emprego e não sejam dispensados de forma discriminatória por conta do HIV. Caso aconteça essa discriminação, eles têm direito à reintegração, a retornar ao trabalho. É claro que também essas pessoas empregadas infectadas com vírus, elas não podem ser demitidas porque elas precisam comparecer a consultas médicas, exames. Isso não será considerado absenteísmo no caso delas, tá? Enfim, temos ainda um outro ponto importante, né? A legislação trabalhista prevê que a violação à honra, à imagem no ambiente de trabalho, se ocorrer, né, pode dar o direito aí do profissional ser reparado, receber indenização. Considerando tudo isso, eu concluo que a legislação brasileira é bem avançada nesse tema. Contudo,
com o objetivo de tornar efetivas essas disposições normativas, né, não basta estar lá na lei, o trabalho de conscientização é muito importante. Então, eu vejo aqui na conscientização dos direitos que os empregados têm e os deveres dos empregadores, eu vejo essa conscientização como uma oportunidade de melhoria, como um ponto de melhora para nós, como sociedade em geral. Bom, a próxima pergunta para os nossos convidados é: como que vocês enxergam as ações afirmativas, né, para pessoas vivendo com HIV? Elas reduzem o estigma, elas eliminam a discriminação? Quais são os principais desafios, né, nessa luta e por meio da implementação de ações afirmativas na nossa sociedade? Sempre que se fala de ação afirmativa, precisa lembrar que ela não se esgota em cotas, né? Ela envolve cotas. A ação afirmativa está ligada à discriminação, a esses processos de transformação de características em motivo para desigualdades. E ser uma pessoa vivendo com HIV tem sido motivo de discriminação ainda e cercado de vários outros aspectos, né? Então, falar em ações afirmativas vai desde a gente poder falar desse tema, botar a conversa na mesa principal da empresa, para a gente poder enfrentar isso e dizer para as pessoas que estão trabalhando nas nossas empresas que aqui é um ambiente acolhedor da diversidade humana, da qual faz parte também essa característica de ter pessoas vivendo com HIV/AIDS. Nós do mundo LGBTI+, aí nesse ponto, estamos sendo solidários com todas as pessoas, mesmo pessoas não LGBTI+, que estão vivendo com HIV/AIDS. E aí é uma expressão da nossa comunidade dentro das empresas, que a gente possa falar desse assunto, que a gente saiba falar dele, que a gente possa trazer, enfim, esperança, né, para essas pessoas, para que elas não fiquem, né, com isso na cabeça, achando que eu estou trabalhando num lugar que, se as pessoas souberem da minha condição, isso vai ser motivo de discriminação, até de demissão, né? É bacana que a gente faça ações afirmativas no sentido de falar do tema, de falar que a nossa empresa é acolhedora para isso, que a gente pode não saber tudo, que a gente pode ter receios, que a gente pode não entender de muita coisa, mas que a gente tem ambientes respeitosos, inclusivos, seguros para todas as pessoas. Isso é uma ação afirmativa, né? Que é você não fingir que as questões não existem, que você não está nem aí. Isso se encontra também com o mundo das políticas públicas, no qual nós estamos inseridos, né? Então é importante que a gente trabalhe o tema, a nossa área de saúde, de bem-estar, né, em todas as empresas, área trabalhista, são várias áreas das empresas que podem se mobilizar além dos grupos de afinidade LGBTI+, com outros grupos também, para poder promover essas ações afirmativas que corrijam as desigualdades construídas ao longo da história, que deixou pessoas que vivem com HIV/AIDS para fora, humilhadas, desprezadas, tal, que a gente possa trazer isso para dentro. São questões históricas, apesar de recente, né, os 40 anos aí do tema no mundo, e a gente tem que poder enfrentar isso de alguma forma. Bom, a discriminação de qualquer natureza é um problema grave da sociedade brasileira e uma barreira aí de acesso aos direitos. Infelizmente, ainda é um problema. Temos que encarar essa realidade. A discriminação contra as pessoas que convivem com HIV, principalmente em relação ao universo do trabalho, não é diferente, né? A gente ainda tem muito a caminhar para melhoria. Então, considerando esse cenário, eu creio que ações afirmativas são mecanismos muito importantes para a eliminação de práticas discriminatórias, superação de injustiças sociais, e essas ações afirmativas a gente vê cada vez mais sendo apoiadas pela lei. Como eu disse anteriormente, a lei, ao meu ver, ela já é bastante robusta, mas as ações, a conscientização da sociedade, as ações afirmativas precisam ser feitas por todos nós. Então, um exemplo dessa ação, como o Dezembro Vermelho, decorre do fato de essas ações serem responsáveis pela real consolidação da luta por igualdade, por agendas de diversidade e inclusão no interior das organizações públicas e privadas, pois são essas ações que conscientizam sobre o respeito às diferenças e, por fim,
nos auxiliam a criar um cenário de não tolerância à discriminação. É um cenário que é muito importante para que tenhamos não só um ambiente de trabalho saudável, mas também uma sociedade pautada na igualdade. Bom, agora para finalizar as perguntas para os nossos convidados, eu gostaria de ouvir vocês sobre quais ações, quais medidas vocês indicam que outras organizações, outras empresas, outros escritórios de advocacia adotem para transformar a sociedade, para melhorar a vida de todas as pessoas vivendo com HIV, de todos os interessados que trabalham com saúde pública e aliados nessa luta. Claro, a gente vive tempos em que práticas discriminatórias não são mais aceitas e devem ser sempre colocadas em debate para que sejam superadas. Então, empresas e empregadores estão cada vez mais sendo, de certa forma, pressionados para que criem ações efetivas no sentido de construir um ambiente onde não haja discriminação. Eu digo pressionados porque todos caminham para essa direção. Quem não caminhar vai ficar fora aí de um movimento extremamente importante para a sociedade. Por conta disso que eu convido a todos a dialogarem mais e repensarem posturas discriminatórias. Ações de conscientização e observância das disposições legais em matéria de não discriminação são de extrema importância. A luta por igualdade deve ser uma agenda abraçada por todos. A gente tem 3 desafios aí, ou possibilidades, Uma é isso, das empresas falarem de novo desse tema. Nós paramos de falar de HIV/AIDS no mundo empresarial, nós precisamos retomar isso, conversar mais, participar desse enfrentamento aí para erradicar a HIV/AIDS. A ciência tem avançado nisso, a gente está aí com perspectivas muito promissoras para isso, mas o combate à discriminação exige das empresas que prestem atenção nisso. Grupos de afinidade LGBTI+, de novo, nós não somos os únicos alvos aí, de HIV, mas nós temos uma contribuição para dar exatamente porque, como eu falei, o HIV nos pegou de cheio, junto com estigma, junto com discriminação, junto com humilhações, violências de todo tipo. Nós podemos dar essa contribuição dentro da empresa. E o terceiro ponto é o conjunto de empresas, aí é o que se espera do fórum, que seja esse lugar que fale desse tema também no ambiente de negócio, no ambiente empresarial. É importante, é preciso que a gente participe da solução, como eu coloquei na introdução da nossa cartilha aqui do TAUI Checker, que a gente seja mais parte da solução do que do problema nesse tema. Então, esses 3 aspectos, e terminando com esse das empresas se articularem com a UNAIDS, com a Aliança Nacional LGBTI+, com a HF, com várias outras organizações que tem aí no país que tratam direto ou indiretamente do tema HIV/AIDS, que a gente possa fortalecer esse movimento e avançar bastante com isso, no sentido de erradicar, zero discriminação no ambiente de trabalho, na relação com nossos diferentes stakeholders, e esse papel do fórum, do seu conjunto de empresas, de mobilizar o ambiente empresarial. Por fim, nós temos uma convidada super especial de um dos grandes parceiros na elaboração desse material da Cartilha de Direitos para Pessoas Vivendo com HIV, que é a Cláudia Velasquez, diretora e representante da United para o Brasil, que gravou uma mensagem super legal e a gente gostaria de compartilhar com todos vocês. Infelizmente, não pude estar presente ao vivo com vocês, mas deixo aqui algumas palavras em um dia tão importante para nós. 40 anos atrás, foram registrados oficialmente os primeiros casos de AIDS. Naquele tempo, a infecção pelo HIV representava para muitas pessoas uma sentença de morte. Nesse período de tempo, muitas coisas mudou. Os avanços biomédicos permitem que, hoje, as pessoas vivendo com HIV tenham acesso a medicamentos antirretrovirais, que lhes proporcionam uma vida saudável e produtiva. Ainda assim, o objetivo de acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030, estabelecido pelas Nações Unidas, corre o risco de ser prejudicado pela pandemia de Covid-19 e por sistemas de saúde sobrecargados e enfraquecidos em muitos países. Neste contexto, acabar com as desigualdades, a discriminação e o estigma são, portanto, fundamentais para acabar com a AIDS até 2030. Parte deste esforço
tem a ver com fornecer informações que ajudam as pessoas a conhecerem seus direitos. Isto motivou a nosso apoio à Cartilha de Direitos de Profissionais que vivem com HIV e AIDS, uma importante iniciativa desenvolvida pelo Escritório de Advocacia Tawil Sheker Advogados, que contou também com o apoio do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e da AIDS Healthcare Foundation Brasil. A importância da cartilha reside no fato de que precisamos que os direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS sejam respeitados por todas as pessoas em todos os ambientes. E garantir um trabalho seguro é o primeiro passo que as pessoas que vivem com HIV tenham pleno acesso a seus direitos. Como UNAIDS, estamos abertos e dispostos a ajudar as empresas a intensificar seus esforços em alcançar a justiça social e eliminar a discriminação e o estigma que ainda afetam as pessoas que vivem com HIV. A implementação de políticas consistentes de diversidade e inclusão que apoiam, estimulam e reconhecem o potencial dos grupos mais marginalizados é um passo fundamental neste processo e uma contribuição significativa para o fim da AIDS até 2030. Reinaldo, Aline e Cláudia, foi uma honra dividir esse espaço com vocês. E em nome do escritório e de todos os membros do nosso grupo de diversidade, eu gostaria de agradecer a presença de vocês nesse evento do Dezembro Vermelho, e a todos os participantes, de casa, eu gostaria de agradecer por vocês nos assistirem, e até a próxima.